Igreja Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. Vamos ouvir o que Deus tem a falar conosco nesta quarta noite maravilhosa da graça de Deus. Vamos abrir a Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 1 em diante. E o tema da mensagem é: tira as sandálias dos pés. Tira as sandálias dos pés. Êxodo capítulo 3. É o segundo livro da Bíblia, né? Então vou ler o texto, tá? Que diz assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. E Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Vamos orar para que o Espírito Santo fale ao nosso espírito agora. Oremos ao Senhor. O homem que ouve a palavra de Deus é como aquele que sobre a rocha edificou. Caíram as chuvas e o rio transbordou. Soprou o vento, enfureceu, mas ele firme sobre a rocha permaneceu. Mas aquele que ouviu a palavra de Deus, mas não viveu, sobre a areia construiu e sua vida destruiu. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, e aqui estamos nós outra vez, meu Pai, em mais uma noite maravilhosa da Tua graça. Ao longo dessa semana, nós estamos semeando sementes espirituais, que no devido tempo, elas vão produzir frutos maravilhosos para a nossa vida, frutos maravilhosos para a igreja. Estamos semeando. O Senhor semeia a semente da palavra em nós, e nós semeamos na sementeira de Deus a nossa obediência, a nossa submissão, a nossa fé, a nossa convicção
de que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e o será para todo sempre. A nossa convicção de que sem o Senhor nós não somos nada, nós não podemos nada, nós somos completamente dependentes de Ti, meu Deus. Vivemos num mundo mau, vivemos num mundo cheio de perigos, vivemos num mundo terrível. O Senhor mesmo disse que esse mundo jaz no maligno, que ele está dominado pelas coisas do inferno, pelas coisas do mal. E para nos vermos protegidos dessas coisas malignas, para ver a nossa família protegida, os nossos filhos protegidos, o nosso casamento protegido, a nossa vida financeira protegida, nós não temos outra alternativa a não ser estar debaixo das Tuas asas, porque debaixo das Tuas asas nós estamos seguros, meu Deus. Hoje mesmo o Brasil está de luto, os nossos corações estão sangrando, meu Pai, porque nós assistimos pela televisão a tragédia acontecida lá no Rio de Janeiro, e a gente fica pensando, nós temos filhos, nós temos netos, nós temos sobrinhos que poderiam ter sido vítimas daquilo. O que ocorreu lá no Rio de Janeiro, no bairro de Realengo, poderia ter acontecido aqui em Fortaleza, em qualquer colégio, onde entra um louco, um psicótico, e saca do revólver e sai matando as crianças sem motivo e sem razão. Quantas criancinhas mortas numa sala de aula, onde elas pensavam estar protegidas, não estavam. E a vida é assim. Sem o Senhor, onde nós pensamos estar protegidos, não estamos. O mal vem e nos alcança e nos atinge. As famílias que sofrem nesse momento, meu Deus, eu fico imaginando a dor daquele pai, daquela mãe, que viu o seu filho sair para a escola, deu banho, penteou o cabelo, colocou a farda, e de repente recebe a notícia de que o filho foi baleado na cabeça, no peito. Que dor, que sofrimento, que desespero. E isso mostra o quanto nós devemos nos apegar ao Senhor, o quanto nós devemos estar debaixo das Tuas asas, porque somente debaixo das Tuas asas a gente está seguro, meu Pai. Porque as tragédias acontecem, estão acontecendo aí. Nós temos falado aqui na igreja esses dias, porque o mundo está da maneira que está, porque o relacionamento do homem com Deus é errado. Eles vivem a vida como se o Senhor não existisse. E muitos que estão dentro da igreja estão fazendo a mesma coisa. Então que isso sirva de um alerta, para que a gente entenda de uma vez por todas que só o Senhor é a nossa proteção, que sem o Senhor nós estamos a mercê de todos os males que assolam esse mundo. Ó Jesus, e nessa noite, meu Pai, nós queremos ouvir a Tua voz, queremos aprender um pouco mais da Tua palavra, para que o nosso relacionamento com o Senhor seja um relacionamento ainda melhor. Então fala à igreja, fala ao Teu povo, fala a essas pessoas que têm perseverado em vir aqui, fala ao espírito de
cada homem e de cada mulher que o Senhor, com mãos de amor, com mãos de misericórdia, conduziu até esse santuário nessa noite. Usa-me, Senhor, como teu pastor, como teu servo. Dá-me a inspiração, a capacidade para que eu possa proclamar a tua palavra, para que o teu nome seja glorificado, para que o teu povo seja edificado. Eu te peço em nome de Jesus, em nome do Senhor, e que todos que creem digam amém, amém e amém. Diga graças a Deus. Meus irmãos amados, minhas irmãs em Cristo, Igreja Santa de Jesus Cristo. Nós que já conhecemos o Evangelho da Graça de Deus, nós temos falado muito acerca do Velho Testamento, da velha aliança, que Deus revogou a antiga aliança, estabeleceu uma nova, que Deus revogou a lei. Tudo isso nós já sabemos. Aquilo que era para os judeus, era para os judeus, não é para nós. Nós não somos uma igreja de origem judaica, nós somos uma igreja de origem gentílica. Mas a essência moral, a essência espiritual do Velho Testamento é a mesma essência do Novo Testamento. É isso que a gente precisa entender. A mensagem que Deus transmite, a mensagem moral, a mensagem espiritual no Velho Testamento, é a mesma mensagem que Deus continua transmitindo no Novo Testamento hoje. O mesmo Deus que agia na época do Velho Testamento é o mesmo Deus que continua agindo hoje nessa nova aliança. Por isso, que quando nós examinamos esse evento extraordinário aqui, que ocorreu na vida de Moisés, nós podemos aprender muitas lições importantes. Eu digo até que lições extremamente vitais em relação ao Evangelho da Graça de Deus que nós pregamos hoje, que nós cremos hoje, que nós nos submetemos hoje. Então, o que aconteceu aqui? Você sabe que Moisés havia fugido do Egito. Ele um dia viu um egípcio maltratando um hebreu, e ele foi lá e pimba, matou o egípcio. Só que disseram a Faraó, e ele soube que Faraó queria pegá-lo para matá-lo. E aí ele foge do Egito, foi para o deserto, casou-se com a filha de Jetro, e havia 40 anos que Moisés estava como pastor de ovelhas, cuidando do rebanho do sogro dele. 40 anos que ele estava no deserto, pastor de ovelhas. Esse era o trabalho de Moisés. Aí aconteceu que um dia Moisés estava fazendo aquilo que era a rotina do seu dia. O dia a dia da vida de Moisés era isso aqui. Ao longo de 40 anos ele fazia isso. Levava o rebanho de Jetro. E nesse dia ele estava levando o rebanho para pastar no lado ocidental do deserto. E quando ele chegou próximo do Monte Horebe, o versículo 2 narra que aconteceu algo extraordinário. Aconteceu algo fora do comum, aqui no versículo 2. Quando ele chega lá com o rebanho, diz assim: apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça, um arbusto que é comum no deserto. Sarça é um arbusto. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Um arbusto, o fogo envolvendo o arbusto, e o arbusto se queimava. Imagina você ver um monte de graveto e fogo, e você olha, fogo consome um graveto em segundos. E os gravetos permanecessem ali no meio do fogo, como se nada tivesse acontecendo. Foi isso que ele viu. Um arbusto ardendo no fogo e não se queimava.
Então isso era um grande milagre, isso era uma coisa extraordinária. E isso acabou chamando a atenção de Moisés, isso acabou despertando em Moisés uma grande curiosidade. Moisés disse: olha, eu quero saber o que é isso. Por que essa sarça está ardendo, está queimando, e na verdade não se consome, não se queima? Não sofre as consequências do fogo. Aqui no versículo 3, diz assim: então ele disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Quer dizer, chamou a atenção, despertou curiosidade. Eu quero saber o que é isso. Qual é o mistério? Que coisa diferente é esta? Que coisa fenomenal, que coisa fora do comum. Olha, irmãos, hoje Deus também continua chamando a nossa atenção de várias formas, de várias maneiras, mas principalmente através da revelação do Evangelho da graça de Deus. Por que você está hoje aqui? Você um dia teve a tua atenção despertada quando você ouviu, ou no rádio, ou através de um CD, ou através de alguém que te evangelizou, aquilo que essa igreja prega, aquilo que essa igreja proclama, o Evangelho da graça de Deus. Então começou a chamar a tua atenção, a preexistência com Deus, a predestinação, a soberania de Deus, que o homem não tem livre-arbítrio, que o nome está escrito no livro da vida desde antes da fundação do mundo, que há nesse mundo os filhos de Deus e os filhos do diabo. Você ouviu isso e você disse: que maravilha é essa? Como é? Deus nos criou antes dele fundar o mundo nos céus. Como é que é essa história de predestinação? Quer dizer que o homem não tem livre-arbítrio, quer dizer, o que tem é um Deus soberano. Quer dizer, você teve a sua atenção despertada, e aí teve a curiosidade de vir até o templo aqui da Cristo é Vida. Você queria entender essa grande maravilha. Foi assim ou não foi assim? Hã? Não foi isso que aconteceu? Ou estou falando alguma bobagem aqui? Foi exatamente isso, não foi, irmão? Pois bem, quando Moisés se voltou para ver a sarça, curioso, querendo saber o que era aquilo, Deus, no meio da sarça, chamou Moisés e lhe deu uma ordem. Leia o versículo 4 em diante. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. E Deus continuou: não te chegues para cá. Olha a ordem: tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Deus mandou Moisés tirar as sandálias dos pés. Aqui, ó. Deus diz: olha, Moisés, você tem que ter consciência de que esse lugar que você está pisando, esse lugar aqui, onde está acontecendo essa grande maravilha, é terra santa. Você tem que entender que essa maravilha que você está vendo é uma manifestação sobrenatural minha. Olha, Moisés, e quem está falando com você é o Deus de teu pai, é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaque, é o Deus de Jacó. E isso acabou causando um profundo temor em Moisés. Ele não conseguia nem mais olhar para a sarça, temeu olhar. Ele disse: é Deus. Agora, na sequência, Deus se vira para Moisés e diz: olha, Moisés, é o seguinte, eu vou me manifestar de uma forma extraordinária, eu vou me manifestar com um poder tremendo para libertar o meu povo
da escravidão do Egito. E não só vou libertá-los, como vou levá-los para uma terra que mana leite e mel. Vou levá-los para a terra prometida. Leia o versículo 7 em diante. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-los. Deus maravilhoso é esse, né? Livrá-los das mãos dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que manda leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Bom, na verdade, irmão, isto aqui é uma ilustração perfeita do que acontece com toda pessoa que se torna cristã. É uma ilustração perfeita do que acontece com toda pessoa que é chamada por Deus, por toda pessoa que se converte a Jesus. A pessoa está vivendo a sua vida normal, ela está lá no dia a dia da vida, na rotina da vida, cuidando dos seus afazeres, e de repente acontece algo que vai fazer aquela pessoa se voltar para Deus. Com vocês, o que aconteceu foi a palavra. Talvez muitos de vocês se voltavam para uma religião, para uma denominação. Mas quando você ouviu a verdade, isso fez você se voltar para Deus. Você disse: puxa vida, pera lá, esse Deus que me apresentaram não é esse Deus que eu estou ouvindo aí, é diferente. Esse agora que eu estou ouvindo é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó. Mas às vezes isso acontece através de uma doença, às vezes uma perda de um ente querido, às vezes a falência de um negócio, que faz a pessoa parar, faz a pessoa refletir, faz a pessoa, se voltar para as coisas espirituais, e aí acontece a conversão. Às vezes é assim. Pode ser 1001 coisas diferentes, que vai fazer com que a nossa atenção seja dirigida para Deus e para a sua palavra. Pode ser 1001 coisas. Obriga você vê, eu não era de ler Bíblia, não era, eu pregava para 100 mil pessoas nos estádios. A minha esposa dizia assim: poxa, você não lê a Bíblia, você não abre Bíblia. Não lia mesmo não. Foram quase 15 anos de seita, eu não abri a Bíblia. Eu pegava, era a concordância bíblica, para procurar algum versículo que desse inspiração para fazer uma campanha e arrecadar dinheiro para a seita. Mas ler a Bíblia, ter interesse de conhecer Deus, eu não tinha nenhum, absolutamente nenhum. Quer dizer, aconteceu uma série de coisas que fez com que a minha atenção fosse dirigida para Deus e fosse dirigida para essa palavra da graça. Então, como foi com Moisés, que teve a sua atenção atraída pela sarça ardente, alguma coisa fez com que a nossa atenção também fosse atraída para Deus. Agora, infelizmente, meus irmãos, isso tem acontecido com muita gente, mas não tem levado essa muita gente à conversão. Uma porção de gente que é atraída por alguma coisa, aconteceu alguma coisa, talvez até uma pregação mesmo, foram levados a pensar, foram levados a prestar atenção no que Deus estava falando, no que está escrito aqui na Bíblia, mas jamais se converteram. Nunca chegaram a conhecer Deus. Por quê? Porque não eram semente da salvação. Quantos seminários nós já fizemos nessa igreja? Você lembra? O templo superlotado, gente de tudo quanto é lugar.
de tudo quanto é religião, de tudo quanto é denominação, todo mundo curioso, todo mundo querendo saber como é que é mesmo esse negócio aí, como é que é a pré-existência. Quer dizer que Jesus derrotou o diabo na cruz, quer dizer que os demônios têm algemas eternas, quer dizer que salvação não se perde, todo mundo curioso. Poucos se converteram a Deus, poucos se converteram à verdade. Por quê? Porque não era o semente da salvação. Quem não é semente da salvação se aproxima apenas com aquele espírito de curiosidade, mas jamais com o espírito de se submeter a Deus, de se submeter à verdade. A pessoa fica interessada apenas em saber alguma coisa sobre Deus. Ela fica curiosa em conhecer algumas coisas da Bíblia que ela nunca ouviu falar. Às vezes frequenta alguns cultos, às vezes faz um seminário, só que para nisso, não passa disso, sabe? Elas começam investigando, continuam investigando, terminam investigando, morre investigando e nunca se converte. Aliás, Paulo falou sobre esse tipo de gente na sua segunda epístola a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 7. Ele disse: que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Jamais vão praticar a palavra, jamais vão abraçar a verdade, jamais vão se converter, jamais vão deixar o falso evangelho, jamais vão se desligar das falsas igrejas. É isso que Paulo está dizendo aqui, ó. Aprendem intelectualmente, mas jamais abraçam a verdade. Quando Moisés se aproximou da sarça ardente, ele se aproximou movido única e exclusivamente por um espírito de curiosidade. Mas quando Deus disse: para, tira as sandálias dos pés, Deus estava dizendo: olha, Moisés, antes de tudo, antes de qualquer coisa, você tem que entender que quem está aqui sou eu. Isso aqui não é um fenômeno da natureza qualquer. Você tem que entender em primeiro lugar isso. E logo em seguida, Deus dá ordem para que Moisés vá para o Egito. Olha, você vai para o Egito, você vai falar com o faraó, você é o homem que eu escolhi, você vai ser o grande líder do povo de Israel, você vai ser o grande comandante que vai guiar o povo da escravidão para a terra prometida. Eu pergunto, Moisés se submeteu a Deus ou não? Submeteu. Submeteu totalmente a Deus. Irmãos, há pessoas que passam a vida inteira interessada em conhecer os mistérios de Deus, interessada em fazer esse seminário. Quantos telefonemas eu recebo? Pastor, quando é o próximo? Pastor, ano passado não teve. Ô pastor, eu ouço pela rádio. Pastor, você não vai fazer um seminário? Vai ter diploma? Pastor, quando é que o senhor vai marcar? Marca um, pastor, estou interessado, pastor. Passou a vida inteira interessado em examinar a Bíblia, mas jamais se submetem aos mandamentos de Deus. Jamais, jamais, jamais. Então, quando Moisés se aproxima da sarça, quando ele se aproximou, Deus disse: não te chegues para cá. Quer dizer, não venha para cá, seu Moisés, com essa atitude de investigação, de investigar, essa atitude de curiosidade. Fica onde você está aí. Primeiro saiba que eu sou o Deus Todo-Poderoso. Primeiro saiba que quem está falando com você sou eu, o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então ouça o que eu te digo e obedeça. E te submeta. Moisés parou e disse: perfeitamente, Senhor. Perfeitamente, meu Deus. Ela não estava mais interessada em sarça nenhuma. Pode falar, fala, eis-me aqui.
Olha, meu irmão, se você é apenas um investigador da Bíblia, um mero curioso, às vezes apenas interessado em ter um pouco mais de conhecimento intelectual, para mostrar para o vizinho, para mostrar para a família, para mostrar para os amigos, que você conhece coisas que eles jamais imaginaram conhecer. Se o teu interesse, se o que te motiva são apenas essas coisas, você jamais vai conhecer a mensagem de Deus. Se as coisas de Deus só despertam em você um espírito de curiosidade, um espírito de especulação, você pode especular à vontade. Pode, especule. Quanto você queira, quanto você possa. Mas você jamais vai conhecer a verdade de Deus. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Esse é o drama. Então tira as sandálias dos pés, porque o lugar que estás é terra santa. Você sabia que Jesus disse a mesma coisa a um homem durante seu ministério terreno? Jesus disse a mesma coisa, com outras palavras, mas o Espírito era o mesmo. Quer ver? Abra no livro de João, Mateus, Marcos, Lucas, João, capítulo 3. João capítulo 3, versículo 1 em diante. Olha só. Diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, não pode entender o plano de Deus, não pode entender a verdade divina. Quer dizer que Nicodemos foi até Jesus, movido por um espírito de curiosidade. Mestre, olha, eu tenho visto os teus milagres, eu tenho visto as maravilhas que o Senhor tem feito. O Senhor multiplicou pães, peixe, o Senhor purificou leproso. Olha, eu tenho ouvido os teus sermões, estou muito curioso. Isso está despertando em mim uma curiosidade tremenda. Tem alguma coisa aí diferente. A resposta de Jesus foi exatamente a mesma. Foi exatamente a mesma. Nicodemos, tira a sandália dos pés, rapaz. Primeiro você tem que se converter. Primeiro eu tenho que me revelar a você. Primeiro eu tenho que trabalhar na tua vida. Porque se você não nascer de novo, ou qualquer uma pessoa, não pode ver o reino de Deus. Tanto que você está me vendo como um mestre. Você não está conseguindo nem ver que eu sou o Messias. Você é mestre de Israel, você conhece tudo das Escrituras, e estão todos os sinais, todas as profecias, e você está diante daquele que cumpre, que é o cumprimento das profecias, e você não está me enxergando como Deus, você está me enxergando apenas como mestre. Aqui, ó. Então, se não nascer de novo, se não for Deus a se revelar, não tem jeito. Aí você, pastor, por que tem que ser assim? Sabe por quê, irmãos? Porque o evangelho da graça de Deus, esse evangelho que Jesus revelou a Paulo, esse evangelho que essa igreja aqui prega, ele só pode ser entendido mediante revelação de Deus. Olha, ninguém, mas ninguém mesmo, vai entender esse evangelho aqui através de trabalho de pesquisa, pesquisando, e entra na internet, e pesquisa daqui, e pesquisa de lá, e compra livros, e examina. Ninguém vai entender esse evangelho através de especulação, através de uma mera curiosidade, que às vezes impulsiona a pessoa a vir fazer um seminário. Ela está curiosa, ela quer saber detalhes, ela quer saber como é que é isso, que pregação é essa? Não. Dessa forma, olha, ninguém pode ter um encontro com Deus.
Não tem como. É absolutamente impossível. Aliás, lá no Velho Testamento, no livro de Jó, Jó capítulo 11, versículo 7, Jó disse assim: porventura desvendarás os arcanos de Deus, ou penetrarás até a perfeição do Todo-Poderoso? Porventura, você por si mesmo, pela tua inteligência, pela tua capacidade, pela tua curiosidade, pela tua especulação, você vai desvendar os mistérios de Deus? Você vai conseguir isso? Você vai penetrar até a perfeição do Todo-Poderoso? Você vai conhecer Deus como Deus quer ser conhecido? Não, não vai. Olha, não existe pregação da verdade se a pregação da verdade não for fruto de uma revelação de Deus. A fé cristã, meu irmão, não é filosofia. A fé cristã, o cristianismo, não é aquilo que os homens pensam a respeito de Deus, não é aquilo que os homens pensam a respeito da vida, a respeito do mundo. Não. É Deus se revelando. É Deus vindo ao nosso encontro. É Deus nos transformando. É Deus nos convertendo. É Deus nos reconciliando com Ele e dizendo o que é que nós devemos fazer. Como é que nós devemos viver a vida. Essa é a fé cristã, isso aqui é o cristianismo. Do livro de Gênesis até o livro de Apocalipse, a Bíblia mostra isso de uma maneira muito clara. Deus se manifestando na sua soberania, Deus fazendo tudo conforme o conselho da sua vontade. Você vê que no princípio, Deus criou o mundo, Deus colocou Adão e Eva naquele mundo criado, o homem pecou, o homem se apartou de Deus. Qual foi o passo seguinte da história? Deus veio ao jardim, Deus veio ao paraíso, Deus falou com Adão, Deus se revelou, Deus fez uma promessa de salvação. Então, em todo o tempo da história da humanidade, nós vemos exatamente isso, Deus falando, Deus se revelando, e aqueles que são deles, aqueles que são predestinados por Deus, passam a temer a Deus, passam a submeter a Deus, passam a cumprir as suas determinações. A história mostra isso. Você quer ver uma coisa? Abra em Gênesis, capítulo 12. Agora, só teme, só se submete quem é semente da salvação. Não tem outro jeito. Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12, versículo 1 em diante. Olha se não é assim. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. O cara estava lá em Ur dos Caldeus, idólatra até a alma. Aí Deus se revela para ele. Diz: Abraão, sou eu, Deus. Agora é o seguinte, garoto. Sai da tua terra. Sai dessa terra idólatra. Sai dessa macumba. Sai da casa do teu pai. Aí só tem idolatria. Aí só tem deuses falsos. Aí só tem coisas contrárias a mim. E vai para uma terra que eu vou te mostrar. Eu te mostrarei. Eu vou fazer de você, Abraão, uma grande nação. Eu vou te abençoar. Eu vou engrandecer o teu nome. Olha, seja uma bênção.
E tem mais, não tema, saia. Eu vou abençoar os que te abençoarem, eu vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem. Em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Já imaginou isso aí? Larga o teu emprego. Você que tem emprego. Não estou satisfeito com onde você está. Eu vou usar você como um pregador. Vai para uma terra que eu te mostrarei. Aonde? Vai, rapaz, sai aí. Mas, Senhor, como é que vai ser? Não é negócio de Senhor, como é que vai ser, não. Você crê que eu sou Deus ou não crê que eu sou Deus? Abraão não discutiu com Deus. Abraão não disse, peraí, calma, vamos devagar. Vamos fazer uma mesa de negociação aqui. PT e ACUT. Vamos lá. Como é que é a história? Tudo bem, aí eu estou aqui, eu tenho minha mulher, tenho minha família, tudo está correndo bem, tenho dinheiro, tenho meus rebanhos, tenho tudo. O Senhor está mandando eu largar tudo isso, ir para uma terra que eu nem sei onde fica. O Senhor não está dando nenhuma dica. Quais são as garantias? Será que eu vou ter direito a um plano de saúde da Amil ou da Unimed? Porque hoje é assim, o cara quer ser pastor, aí ele vem cá, como é que é? Tem plano de saúde? Eu vou ter direito a 13º? Férias? Como é que é a história? Como é que não é? Sabe? Estou falando para você que é. Não. Eu fico imaginando as pressões que Abraão deve ter sofrido. Imagina quando ele chegou e disse, Sara, Deus falou comigo. Deus? Não te digo, minha filha. Deus mandou eu sair daqui de Ur dos Caldeus. Deus mandou eu deixar meu pai, minha mãe. Ele mandou eu ir para uma terra que ele vai me mostrar ainda onde é. Que história é essa, Abraão? Você está ficando maluco, rapaz? Você é coisa da sua carne. Você está ficando fanático, rapaz, de um dia para a noite? Que história é essa de Deus? Deus não faz isso. Deus não age assim. Que as pessoas querem que Deus haja de acordo com a conveniência dela, né? De acordo com aquilo que agrada a elas. Não querem correr risco. Sara deve ter corrido para o pai, né? Olha, papai, Abraão está com umas ideias estranhas aí, viu? Eu vou logo avisar, viu? Se ele continuar com isso, eu não vou com ele. Ele vai só para o inferno, mas eu não vou. Imagine o pai de Abraão. Meu filho, pense bem. Olha, você vai destruir tua vida. Rapaz, você tem tudo aqui, está tudo nos trinques, como diz o carioca. Está tudo sob controle, não falta nada. Você vai para uma aventura. Como eu ouvi isso quando eu tive que largar o meu emprego na Nuclebras. Meu pai e minha mãe diziam isso. Não aceito. Para servir a Deus não precisa fazer isso. Você pode servir a Deus continuando na Nuclebras. Olha o salário que você tem. Olha a vida que você leva. Olha a casa que você mora. Olha o carro que você tem. Você tem tudo do bom e do melhor. E você vai para uma aventura. Meu sogro, a mesma coisa. Meus colegas de trabalho, a mesma coisa. Meus chefes, a mesma coisa. Imagina a pressão que esse homem sentiu. Mas o que é que diz o versículo 4? Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor. E Ló foi com ele. Ainda levou o sobrinho junto. Não, eu vou fazer o que Deus está mandando. Eu vou fazer o que Deus está determinando. Sem receio, sem medo, sem temor. Graças a Deus que eu nunca tive medo de fazer o que Deus mandou eu fazer, até hoje. Todas as vezes que Deus mandou eu fazer alguma coisa, eu fiz. Deus nunca me deixou na mão. Deus nunca me desamparou. Volte um pouco atrás, no capítulo 6 de Gênesis, versículo 13.
Gênesis capítulo 6, versículo 13. Então disse Deus a Noé: Noé, olha, eu resolvi acabar com toda a carne, todo ser vivente que há sobre a terra, porque a terra está cheia da violência dos homens. Não era violência física, não era violência só de um matar o outro, não. Tudo aquilo que é pecado, tudo aquilo que é transgressão à palavra, tudo aquilo que é abominável aos olhos de Deus, é uma violência. A terra está cheia da violência. A terra está cheia da violência dos homens. Você não vê o que aconteceu hoje de manhã, no Rio de Janeiro? Se você veio do trabalho e não teve oportunidade de ver nem ouvir o comentário, um rapaz de 23 anos entra numa escola pública com 2 revólver, com mais de 100 munições, 100 cartuchos de bala. Ele era ex-aluno da escola, pirado da cabeça, doido, parece que envolvido com negócio de islamismo, diabo, tal. E entrou na primeira sala e começou a atirar nos alunos. Até agora são 13 mortos e mais de 20 nos hospitais em estado grave. Diz que o cara só atirou na cabeça ou no peito, para matar mesmo, para executar. E a tragédia não foi maior, porque uma das crianças que foi baleada, baleou no ombro. Aí aquele pânico começou a correr, uns começaram a correr e conseguiram chegar na rua. Perto tinha uma blitz da polícia, estavam fazendo uma blitz para combater o transporte alternativo pirata. E aí a criança chegou baleada e disse: olha, tem um cara atirando nas crianças do colégio. O policial correu, o sargento entrou no prédio. O colégio tinha 4 andares, o térreo, o primeiro, o segundo e o terceiro, 4 andares. Quando chegou no segundo andar, o cara estava saindo de uma sala para ir para o terceiro. Aí viu, apontou o revólver, saindo, atirou primeiro, bateu aqui no tórax do cara, no abdômen. O sujeito caiu na escada, aí viu que estava perdido, pegou o revólver e atirou na cabeça. E deixou uma carta dizendo que ia fazer aquilo e ia se matar. Ainda há pouco, quando eu trocava de roupa, a televisão, eu tenho esse hábito, tomo banho, vou trocar de roupa e ligo a televisão. Aí enquanto estou trocando de roupa, me ajeitando, eu estou vendo. E estava lá o noticiário me mostrando. O filho trouxe o pai, senhor de 74 anos, parece que morava na Bahia, trouxe para morar com ele. Na primeira semana, saiu para trabalhar, deixou a filhinha de 7 anos. Ó, papai, tome conta dela, tá? O pai não ia estrupar a menina. O avô! A outra traz o irmão, o tio. 18 anos de idade, 20 anos. Estupra o sobrinho. Olha, nós estamos realmente nos finais dos tempos. Não demora muito, meu irmão, e Deus vai destruir esse mundo com fogo. Jesus volta, os mortos ressuscitam, os que estiverem vivos são arrebatados e vão ao encontro dele entre nuvens. Quando estivermos nas nuvens com ele, a raça de víbora que ficar, ele destrói com fogo. Destrói esse mundo, cria um novo mundo, novo céu, nova terra, e aí só os eleitos de Deus vão habitar com ele, porque daqui é a mesma coisa. A terra está cheia da violência dos homens. Eu vou fazê-los perecer juntamente com a terra. Aí diz para Noé: faz uma arca de tábuas de cipreste. Olha como Deus é detalhista, né? Ele disse qual era a madeira que tinha que usar. Ele disse: olha, você vai fazer uma arca desse tipo de madeira aqui. Nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás. De 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura e a altura
de 30. Farás ao seu redor uma abertura de um côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimento na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra perecerá, vai morrer. Tremendo, né? Aí Noé disse: Senhor, pera lá. Por que tem que ser tábua de cipreste? Tá bom, deixa comigo. Aí Deus foi. Chamou os filhos e disse: olha, Deus falou se preste. Não há necessidade disso. Não há necessidade de uma madeira tão boa como essa. Vamos fazer uma madeira inferior. Mandou calafetar com betume por dentro e por fora. Basta por fora. Por que gastar betume por dentro? Rapaz, 300 côvados equivale a um transatlântico desses modernos de hoje. Navio violento. Não. Deus é meio exagerado, né? A coisa também não é assim. Aí o filho já deve ter dito para ele: meu pai, você está vendo que isso é um exagero? Está vendo que não precisa toda quarta estar na igreja? Está vendo que essa coisa de domingo de manhã, voltar domingo à noite? Não, nem assim não. Em vez de 300 côvados, vamos fazer pela metade, 150. Já é um tamanho excelente. Sem contar os ímpios, né? Não aconteceu nada disso, não. Nada disso. E se alguém tentou dissuadi-lo, a Bíblia diz no versículo 22, assim fez Noé, consoante a tudo que o Senhor lhe ordenara. Ele disse: não, vou fazer como Deus mandou. É 300 côvados? 300 côvados. É 50 de largura? Não vai ser 45, não vai ser 30. Vai ser 50 de largura. É betume por fora, é betume por dentro. É tudo como Deus mandou. Mas vai levar muito tempo, não importa. Mas vai ser um sacrifício danado. Não importa. Fez tudo conforme Deus determinou. Então, meu irmão, é uma grande perda de tempo a pessoa ficar investigando, procurando achar contradições na Bíblia, examinando o Evangelho, porque tem gente que passa a vida inteira fazendo isso, passa a vida toda fazendo isso, examina, pesquisa, e não sei o que, e não sei o que mais lá, e morre longe de Deus, tão distante de Deus quanto começou a investigar, porque não é um salvo, porque não é um eleito de Deus. Então, nós precisamos tirar a sandália dos pés, para que a gente possa entender que todo o objetivo do Evangelho da Graça de Deus é levar o eleito de Deus a uma reconciliação com Deus. Esse é o objetivo da pregação desse Evangelho aqui. No princípio, Moisés pensou que aquilo ali era apenas um fenômeno sobrenatural. Um arbusto do deserto queimando e ao mesmo tempo não se dissolvia. Só que logo ele viu que aquilo ali se tratava de um encontro com o Deus eterno. E por isso ele teve que tirar as sandálias dos pés. Ele teve, irmãos, um encontro com Deus. Aleluia. Então, quando você tira as sandálias dos pés, você começa a se apresentar com submissão a Deus. Você começa a ter um temor muito grande, uma reverência muito grande. Você começa a fazer aquilo que Deus determina, sem tirar nem pôr. Se não faz, é porque ainda não tirou as sandálias dos pés. Porque às vezes eu vejo as pessoas, sabe, agindo de uma forma tão leviana,
Deus manda fazer uma coisa, elas fazem outra. Deus manda fazer de uma maneira, elas fazem pela metade. Elas fazem a sua maneira. Como eu vejo isso hoje? É por isso que mesmo a pessoa estando dentro de um templo, chega uma hora que ela enfrenta uma luta, uma dificuldade, um sufoco, e ela não desfruta do socorro de Deus. Mas eu não entendo. E o pior é que os vizinhos devem dizer a mesma coisa. Como é que pode? Está na igreja e ora, não vem resposta. Abra no Salmo 91. Salmo 91, versículo 14 em diante. Salmista, Deus fala através do salmista, e Deus diz assim, está dizendo isso para cada um de nós, viu? Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Poloei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade, e lhe mostrarei a minha salvação. Está vendo? Irmãos, porque a mim se apegou com amor. O que é que Jesus disse, você lembra? Lá em João. Aquele que me ama, aquele que me ama, cumpre os meus mandamentos. Faz o que eu mando, se submete. É como Abraão, é como Noé, é como Moisés. E aí, meu irmão, eu o livrarei. Eu vou pô-lo a salvo. Não é a salvação apenas eterna, não. Eu vou pô-lo a salvo dos inimigos do dia a dia da vida, das tragédias da vida. Eu vou salvar o casamento dele. Eu vou salvar, sabe, os filhos. Eu vou guardar a família. Então, quando o homem dá ouvidos a Deus, aí ele ouve Deus dizer para ele aquilo que Deus disse lá em Gênesis 3, em Êxodo 3, versículo 7. Aí ele ouve isso aqui, ó. Certamente vi a aflição do meu povo. Eu vi a aflição do meu povo. Eu conheço o sofrimento, conheço as suas dores, conheço a sua infelicidade, conheço o seu fracasso, e eu desci para libertá-los. Eu vou em socorro deles. Isso é quando dá ouvidos a Deus. No versículo 8: por isso desci, a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu e do jebuseu. Que promessa espetacular, que promessa maravilhosa. Desci para livrá-lo. Por que um dia o Senhor Deus desceu dos altos céus, ele se fez carne no ventre de Maria e foi para o sacrifício na cruz? Por que ele fez isso? Aqui, ó. Porque ele tinha visto a aflição do seu povo. Ele viu a minha aflição, ele viu a tua aflição, e só ele podia nos livrar, ninguém mais podia nos livrar. Estão aí, irmãos, no mundo, na tua rua, no teu trabalho, em todos os lugares, a violência generalizada, as drogas, a prostituição, a inveja, o ciúme, a loucura do mundo sem Deus. E somente Deus pode nos livrar disso, meu irmão. Somente Deus pode te livrar disso. Agora, para Deus se livrar, para Deus te livrar, para Deus me livrar, para Deus nos livrar, nós precisamos do quê? Nos apegar a Ele
com amor. Precisamos honrá-lo, precisamos temê-lo, e aí veremos a sua salvação. Aleluia. Se apegar a Deus com amor. Eu fico olhando assim e digo, puxa vida, era para toda a igreja, sem exceção, estar aqui. Mas só pode estar aqui todos os dias quem se apega a Deus com amor, querido. Me perdoe os que não estão. Se alguém disser, vai dizer, pastor Carlos é muito chato, é por isso que eu não gosto de pastor Carlos. Eu estou pouco me lixando se você não gosta de mim, eu quero que você goste de Deus. Se você puder fazer as duas coisas, gostar de Deus e gostar de mim, maravilha. Mas se você não gostar de mim, mas se apegar a Deus com amor, estou satisfeitíssimo. Agora a verdade é essa, querido. Essa é a verdade. Tem gente que está essa hora vendo novela. Tem gente que está essa hora deitado no sofá com as pernas para o alto, quando deveria estar aqui. Por que não estão? Só faz isso, irmão, quem se apegou a Deus com amor. Quem já tirou as sandálias dos pés. Quem já entendeu que vir à igreja é vir ao encontro com Deus. Não, eu vou lá, não, depois eu compro um CD e ouço. Se fosse assim, bastasse comprar um CD e ouvir, não precisava templo. O pastor gravava toda a mensagem, a pessoa fazia culto em casa. E tem gente que é cara de pau. Viu? Não, eu não fui nem um dia não, mas eu vou comprar os 5 CDs. Tranquilo, pode deixar. Vou ouvir em casa. Tá? Não vai adiantar nada, querido. Não vai ter valor nenhum. Vai ouvir e vai entrar por aqui e vai sair por acolá. E não vai fazer nenhum efeito na sua vida. Aí quando chegar amanhã, que uma tragédia se abater sobre a pessoa, ela vai dizer, porque Deus não me salvou? Porque Deus não livrou o meu filho da tragédia? Porque Deus não guardou meu casamento? Porque Deus não fez isso? Porque Deus não fez aquilo? Porque na hora que o mal vem, aí começam as cobranças a Deus, né? Aí, meu irmão, começa a cobrar a Deus de tudo quanto é jeito e maneira. Mas a palavra diz, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Ele conhece o meu nome. Ele sabe que eu sou Deus de verdade, que eu sou Deus vivo, que eu sou uma pessoa que merece respeito, que merece honra, sabe? As pessoas honram um governador, um prefeito, um vagabundo de um deputado corrupto. Olha o deputado. Olha, amanhã, aqui no prédio, vai ter uma palestra para todos os condôminos. Vai vir aqui o prefeito, a prefeita. Olha, desce todo mundo para ouvir a prefeita, meu irmão. O cara cancela compromisso. Olha, eu tenho um aniversário para ir, eu não vou perder de ver a prefeita. Eu nunca vi a prefeita, eu quero estar presente. Afinal de contas, também é falta de consideração, né? Já pensou se amanhã souberem que eu não estava presente? Vão dizer que falta de consideração com a prefeita. Está lá. E Deus é como se fosse uma energia qualquer aí solta no espaço. Não, Deus é uma pessoa, Deus é real. Ele quer ser honrado. Viu? Ele quer ser honrado. Aos que me honram, eu honrarei. Os que me desprezam serão desmerecidos. E quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito falou à igreja nessa noite. Em nome de Jesus, para a glória do Deus eterno. Fique de pé agora. Vamos ficar de pé, toda a igreja, todo o povo de Deus. Feche os teus olhos. Eleve o teu pensamento aos céus. Nesta hora, neste momento. Oh, Senhor Jesus Cristo. Deus bendito, Deus sobre todos.